Fala pessoal, meu nome é Guido Basques, eu sou instrutor de tiro da Escola Magnum. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a diferença entre posse e porte de arma. E em decorrência desse vídeo eu recebi alguns questionamentos sobre qual a melhor arma comprar, Guido, revólver ou pistola? O revólver é uma arma mais simples, não tem como negar que a movimentação que se necessita para manusear um revólver é muito mais fácil do que uma pistola. Uma pistola ela traz um pouco mais de recursos, mas cobra um pouco mais de conhecimento, né? Então eu acredito que tudo vai depender da vontade também que o cidadão tem em procurar se aperfeiçoar, né? Se ele quiser fazer um treinamento mais básico, ele vai sentir provavelmente mais facilidade em manusear o revólver, mas em contrapartida, talvez ele sinta mais facilidade, maior facilidade em atirar com a pistola, né? Aí são as diferenças de recursos que uma arma tem para a outra. O que mais chama atenção, grosseiramente falando, da diferença da pistola para o revólver é a quantidade de munições. Em média, nós temos revólveres aí de 5, 6 tiros, quando, em média, nós temos pistolas de 15, 16, 20 disparos. Então, a quantidade de tiros que você tem ao usar uma pistola não tem comparação. No mínimo 2, 3 vezes mais do que você tem no revólver. Algumas pessoas defendem a ideia de que, não, para residência um revólver tá bom. Eu não vou precisar mais do que 3, 4, 5 tiros numa situação de invasão à minha casa. Pode ser que sim, sem sombra de dúvidas, é bem possível que isso aconteça. Eu já sou da opinião de que eu prefiro ter mais munições e não precisar do que precisar e não ter, né? Por isso a minha opção particular é pistola. Mas eu também sobrevivo disso, eu vivo em treinamento. A gente não pode esquecer que grande parte das pessoas vai ter os seus afazeres, né? O cidadão ele tem que trabalhar, ele tem que pagar suas contas, ele tem que ter momentos de lazer, e o treinamento, com certa frequência, acaba ficando em segundo plano. Então a gente não pode esquecer que às vezes a habilidade, a agilidade, a velocidade com que ele acaba necessitando usar o armamento pode ficar um pouco prejudicada. Então talvez a quantidade de tiros faça diferença nessa hora. Mas também não adianta o sujeito ter uma pistola em casa e não saber usar, né? Talvez um revólver seja mais simples. Enfim, se você quiser ter um revólver, se você quiser ter uma pistola, o que importa não é a espécie da arma que você vai ter, mas o treinamento que você vai destinar para aprender a lidar com esta arma. Então, se você largar um revólver na mão de uma pessoa que não se dedicou, que não aprendeu, essa pessoa não vai usar adequadamente o revólver. Por mais que alguns especialistas, instrutores digam, revólver é mais fácil. Da mesma maneira, você vai dar um treinamento para um indivíduo que quer ter uma pistola, ele participa de um treinamento e ele nunca mais vai no estande de tiro, mas ele um dia aprendeu a usar a pistola. Se ele não praticar, de que adianta ele ter uma pistola? Então, não é a arma em si que vai fazer a diferença, mas quem a utiliza e o treinamento que essa pessoa tem para fazer diferença no uso do armamento que ele escolheu.